Hoje o grupo 5 irá falar um pouco sobre a madeira laminada colada. Iremos abordar vários assuntos como seu significado, suas vantagens e desvantagens, seu processo de fabricação e como e onde ela deve ser utilizada. A madeira laminada colada, identificada aqui no Brasil também pela sigla MLC, é conhecida mundialmente pelo nome Glulam. É um material estrutural, onde é formado por peças de madeiras coladas com adesivo industrial, onde suas fibras ficam de formas paralelas, formando assim uma peça resistente. A técnica de madeira laminada colada foi introduzida pelo Coronel M no final do século passado, onde ainda eram utilizados braçadeiras e parafusos para fazer a junção das peças de madeira. Mas em 1906, com o surgimento da cola de caseína, que é uma cola derivada do leite, eles passaram a fazer uma junção mais homogênea, eliminando assim o deslizamento das peças entre si. Foi em 1940, com o surgimento das colas sintéticas, que o sistema laminado-colado começou seu grande progresso. Embora venha crescendo a cada ano, o uso da MLC aqui no Brasil ainda é baixo em relação aos outros países do hemisfério norte por conta do seu custo-benefício. O uso da MLC varia de pequenas a grandes estruturas, possibilitando diversas formas estéticas. Eu sou Lucas Freitas e vou falar sobre as vantagens e desvantagens do uso da madeira laminada colada. Bem, dentre as vantagens estão a capacidade de carga baixa pelo peso próprio. Ela é um material bem leve e também bem flexível. Uma das vantagens do uso da madeira é que, por essa flexibilidade, ela pode fazer estruturas curvas, arqueadas, dobradas em qualquer forma. A estrutura da madeira também ela é mais segura contra incêndios e contra materiais químicos e agressivos. Comparando com outras estruturas, exige um número menor de ligações, maior facilidade em montagens e desmontagens, e seu peso significa economia nas fundações. A matéria-prima vem de florestas manejadas e funciona sobre o princípio da sustentabilidade, que também pensando de modo geral no planeta, é algo que é muito positivo. Possui a mesma resistência de estruturas de aço ou concreto, mas cerca de 5 vezes mais leve. E dentre as desvantagens, ainda no Brasil não se tem a cultura de consumo de estruturas em madeira, portanto é algo bem caro aqui no país. Também o uso do maquinário específico para execução torna mais caro. O adesivo utilizado para colagem possui um valor elevado. Olá, eu sou a Mayara e eu vou falar sobre o processo de fabricação da madeira laminada colada. Bom, antes de entrar no processo de fabricação, eu acho importante entender sobre a classificação de algumas espécies. E como exemplo, eu tenho algumas espécies de madeira mais recomendadas para o emprego em MLC, que são as das coníferas e algumas folhosas. Temos as gimnospermas, que são as coníferas. Elas são conhecidas como madeiras moles, pela sua menor resistência e menor densidade. Elas possuem características de folhas perenes com formato de escamas ou de agulhas, e elas são típicas de regiões de climas frios. Nesta categoria, então, temos a espécie Pinus. E, ao contrário das gimnospermas, temos a angiospermas dicoledôneas, que são as folhosas. Elas são chamadas de madeiras duras pela sua maior resistência e maior densidade. Elas são típicas de regiões de climas quentes. Então, nesta categoria, temos o eucalipto. E, como podemos perceber, temos uma diferença de texturas. Sendo assim, é feita então a classificação visual dessas espécies. Seguimos para as normas e especificações de fabricação
que podemos encontrar na NBR 7190. Todas as normas para os cálculos e especificações de madeiras podemos encontrar nesta norma. Então, temos aqui alguns processos que são técnicas feitas durante o processo de fabricação. E esse aqui é um processo chamado finger joint das lamelas. E temos aqui a aplicação de cola, além da laminação das tábuas, colagem das faces e prensagem das tábuas. Essas são algumas técnicas. Bom, a madeira laminada colada é fabricada em processo com grau de umidade ideal para que o comportamento de contração e inchamento seja mínimo, assegurando melhor estabilidade dimensional ao material, sendo assim um processo bastante criterioso. Então, entramos no processo de fabricação, onde reúne duas técnicas bastante rigorosas. A primeira é a técnica da colagem e a segunda é a técnica da laminação. Então, o processo ele dá início ainda na floresta e, como exemplo, temos a espécie de pinos. Seguindo para a madeira processada até o processo de secagem da madeira. E então temos a classificação visual como feita anteriormente. E então temos o outro processo chamado de eliminação dos defeitos. E então chegamos no processo finger joint. Bom, esse é um processo de emenda de madeiras curtas, onde as lamelas são empurradas na direção longitudinal para criar um fio infinito das partes individuais curtas. Então, o próximo passo é a calibração das lamelas, e onde é feito a passagem de cola. Bom, essa calibração é feita de maneira que a madeira é aplanada e chanfrada. E as lamelas são coladas passando por uma cortina de cola. Como aqui no esquema, temos uma camada de cola ou adesivo, onde são colocadas lamelas paralelas e uma camada de cola. E então seguimos para o processo de preparação antes da prensagem. Neste processo é feita a preparação até a prensagem. Bom, este é um processo em que as lamelas são empilhadas em uma prensa e pressionadas juntas pelo menos duas lamelas paralelas. Elas devem ser pressionadas juntas, como mostra aqui no esquema. E então seguimos para o processo de calibração da madeira laminada colada até o produto final acabado. Então temos aqui o produto pronto para uso, pronto para o mercado e pronto para utilização em estruturas. Então, esse foi o processo de fabricação da madeira laminada colada. Dando continuidade ao assunto MLC, agora vamos entender um pouco como que funciona a utilização desse material na construção civil.
Como, por exemplo, de como essa madeira chegou aqui no Brasil, porque ela é bastante utilizada na Europa, Estados Unidos, Canadá e alguns outros países, né? Nós temos aqui a empresa Hyundai e a ITA, que são alguns exemplos de empresas especializadas nesse tipo de material, que no caso seria o MLC. E como que a gente vai estar podendo usar o MLC nos nossos projetos? No caso, pode estar sendo utilizado em vigas, pilares, decks, painéis, revestimentos ou qualquer outra necessidade do projeto, como por exemplo escadas. Como que funciona então a fixação do pilar na fundação? Vamos estar tendo que utilizar o que? A chapa de apoio, que vai ser fixada por chumbador PB na fundação, e vamos estar tendo que utilizar o parafuso autoperfurante, que vai fixar o pilar de MLC na chapa de apoio. Como podemos ver aqui nessa outra imagem ilustrativa, o resultado final da fixação. É interessante notar também a diferença entre área interna e área externa, que no caso, quando se tratando de área externa, está propensa à umidade. Então, é interessante ter esse afastamento de 1 centímetro entre o piso e o pilar de MLC. Em relação à fixação a viga e pilar, nós temos aqui, utilizando basicamente o mesmo processo de pilar e fundação. Vamos estar utilizando a ferragem metálica, né? A placa de apoio, que vai ser fixada no pilar por meio de parafuso autoatarrachante, que vai estar sendo utilizado também um parafuso autoperfurante, que vai fixar a viga no pilar, como vocês podem ver aqui no resultado final. Em relação à área interna e externa, a externa também possui um espaçamento de 2 centímetros entre a viga e o pilar. Outra fixação de viga, outro tipo, no caso, seria esse aqui, que é uma ferragem metálica diferente da anterior, onde serão fixados por meio de parafuso autoperfurante não somente a viga na chapa, mas o pilar na chapa também, na chapa metálica, né? Aqui, como vocês podem ver, o resultado final e aqui o interior. Aqui vocês podem ver os parafusos autoperfurantes, a ferragem metálica, o pilar e a viga. Em relação à fixação do barrote, nós vamos ter o barrote sobreposto na viga e a fixação do barrote coplanar na viga. O sobreposto é sem mistério. Vai estar sendo utilizado para o parafuso autoatarrachante, que vai passar pelo barrote e fixar na viga. E o coplanar vai ser utilizado o entalhe andorinha, onde no caso o barrote vai encaixar na viga. E vai estar sendo utilizado também o parafuso autoatarrante, que vai garantir essa fixação. Em relação a tipologias construtivas, fora as convencionais que já conhecemos, que é a biapoiada, a triapoiada, a biapoiada com balanço, a treliça, nós vamos estar também podendo fazer com a madeira laminada colada outros tipos, como por exemplo, pórtico triarticulado com seção curvada, pórtico triarticulado com seção metálica, arco atirantado. Outro interessante também é o domo geodésico, o pergolado quadriculado e o arco triarticulado. Tudo isso nós vamos estar podendo fazer com o MLC. Um exemplo de projetos são, no caso, o Shopping Guatemi, que ele está localizado em Fortaleza, Ceará. Toda essa madeira é de abeto, que é originária de um reflorestamento da Austrália. Esse projeto aqui, que é uma praça de alimentação do shopping, ele ganhou um prêmio, né? Prêmio de Talento Estrutural de 2014. A empresa que fez foi a Carpinteria Madeira Inteligente, em parceria com outra empresa italiana chamada Moretti. Todo esse material veio da Itália, tá? Tem 1.200 metros cúbicos de madeira laminada colada. E aqui nós podemos ter até 48 metros de vãos livres. E foi dimensionada para suportar pelo menos até 60 minutos de fogo. No caso, esse foi nosso trabalho sobre madeira laminada colada.